Reencarnação realmente existe ou não? O que Jesus tem a dizer sobre ela? Você sabia que a maioria dos judeus sempre creram e ainda creem em reencarnação? Vamos entender isso aqui. Antes de eu explicar para você, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, eu, Carlos, particularmente não creio em reencarnação. Por quê? Porque a palavra de Deus não dá margem nenhuma para se crer na reencarnação, especialmente do jeito que ela é ensinada, ok? Então, pelo contrário, a Bíblia dá margem para não crermos na reencarnação, tá joia? Segundo lugar, eu respeito a fé e a crença de todo mundo. Deus não fundou religião, Jesus não fundou religião, e em todas as religiões tem gente salva e gente não salva, ok? Todas as religiões. Crença errada, heresia, em todas as religiões tem, inclusive na religião cristã, ok? Todas elas têm ensinamentos errados. Mas quando eu disse para você que o judeu cria, e a maioria deles ainda crê em reencarnação, e eu vou te explicar como é que Jesus lidou com a situação, diferente dos religiosos de hoje. Se alguém é do cristianismo e uma outra pessoa crê na reencarnação, ele já é visto com preconceito, ok? Mas Jesus não fazia isso. Se você estudar a fundo a cultura e o costume dos períodos bíblicos, você vai ver que a grande maioria dos judeus criam na reencarnação. E pelo menos em duas oportunidades Jesus deparou com a situação e ele não combateu a crença das pessoas. Vamos lá? Então, em Mateus 16, Jesus estava andando e pergunta para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí eles responderam: dizem que eu sou Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas, ou até João Batista. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses profetas que foram citados, Elias, Jeremias, alguns dos profetas, tinham morrido há 500, 700, 800 anos antes de Cristo. Como é que Jesus seria Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas? Era por causa da crença da reencarnação. Você é algum dos profetas que reencarnou. Essa era a crença do judeu. Estude a fundo que você vai ver. O engraçado é que Jesus não combateu a crença deles. Vocês estão loucos e não existe isso não. Como que eu seria Elias ou Jeremias ou algum dos profetas? Para com essa crença. Jesus respeitou a fé e a crença das pessoas, coisa que os religiosos de hoje não fazem. O segundo episódio foi lá em João capítulo 9, quando eles se deparam com um cego de nascença. Aí perguntam para Jesus: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Vamos raciocinar, vamos ser racionais. Tá, existia a crença na maldição hereditária. Se os pais pecaram, o filho podia nascer cego por causa do pecado dos pais. Havia essa crença, ok? Mas como uma pessoa ia pecar antes de nascer, para ela nascer cega? Você parou para pensar nisso? Ele ou seus pais que pecou para ele nascer cego? Qual a única forma de uma pessoa pecar e nascer cega por causa do pecado? Ela pecou antes de nascer? Sim, em outra vida, em outra encarnação. Entende? Essa era a crença. O que eles estavam perguntando? Se formos trocar em miúdo e de acordo com a crença da época, será que numa outra vida esse camarada pecou e por isso que ele nasceu cego agora? E mais uma vez Jesus não combateu essa crença. Ele só respondeu: nem ele pecou e nem seus pais. Ponto. Mas para que a obra de Deus se manifeste nele, temos que fazer a obra enquanto é dia, porque a noite vem e nós nem podemos fazer a obra. E mais uma vez Jesus não contestou a crença da maioria dos judeus na reencarnação. Vocês estão loucos? Como é que ele podia pecar antes de nascer? Não tem como pecar antes de nascer e tal. Jesus, mais uma vez, teve oportunidade e, diferente do religioso da atualidade, ele não combateu a fé e a crença. Jesus ensinava a verdade, ele não ficava ali combatendo a crença e a fé. Tanto que ele deparava com pessoas de várias religiões e várias crenças. O que ele combateu é a hipocrisia daqueles que se diziam ser povos de Deus, ou homens de Deus, ou os santos de Deus. Esses ele combateu. A crença e a fé dos outros ele nunca combateu. Agora, quando ele fala com o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso,
Entende? Quando a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo, e vários outros textos. Então Jesus não cria, a palavra de Deus não dá margem para se crer na reencarnação. Eu não creio, mas eu respeito. E tem muita gente que crê em reencarnação e vai ser tão salvo assim como você é, ok? Então tá aí a explicação da reencarnação. Até o próximo.